Sakamoto, vamos falar também sobre um assunto importante aqui do dia de hoje, né, que foi o fim do estado de emergência sanitária, né, no mundo todo pela OMS. O fim, não é o fim da pandemia, mas é o fim da emergência em saúde, né? E o nosso site traz uma posição da ministra da Saúde que fala justamente isso. A Covid não acabou, a vacinação continua fundamental. A ministra Nízia Trindade disse hoje isso num evento em Brasília, né, ela falou o seguinte: o fim da declaração de emergência não significa o fim da circulação do vírus. Por isso, a vacinação segue como uma ação fundamental. Precisamos da mobilização de todos para ampliar a cobertura vacinal e combater a desinformação e questiona a segurança, essa desinformação que questiona a segurança e eficácia da vacina. Hoje, no anúncio, a OMS usou a imagem, né, lembrou a imagem dos cemitérios brasileiros para que as pessoas não percam, né, um ímpeto, a vontade de se vacinar, que continuem buscando se proteger, Sakamoto. Até nesse sentido, o ex-presidente Bolsonaro muito não conseguiu se reeleger pela conduta que teve, né, de ser praticamente partidário ao vírus, né, e não à cura, não à vacina. Exatamente, Diego. As cenas dos cemitérios brasileiros rodaram o mundo, né? O Brasil, ele não é o segundo país em população, mas foi o segundo país em número de mortes, só perdendo para os Estados Unidos, que também não é o país mais populoso do mundo, mas foi o país com o maior número de mortes, né? O em comum dos dois países é que tivemos pessoas que no início, que na pandemia foram negacionistas. O Donald Trump, ainda em determinado momento, mudou de comportamento e foi comprar vacina. O Bolsonaro tentou implodir compra da vacina, estava lá o Pazuello tentando comprar Coronavac, o Bolsonaro implodiu essa compra, tentou atrapalhar, fez o que pôde. Na verdade, só tivemos vacina, porque em determinado momento o ex-governador João Dória fez os acordos para trazer a Coronavac, o Bolsonaro percebeu que ficaria ali por trás e começou a acelerar a compra, mas ele recebeu muitas ofertas de vacina da Pfizer, né? E ele não quis, ele fez de conta que não era com ele. O que aconteceu, Diego, é que o Brasil venceu o coronavírus, apesar das ações letais do seu ex-presidente. Sim, na nossa maior guerra, aquela que deixou mais de 700 mil mortos em território nacional, tivemos o azar de ter como comandante supremo, né, um ex-capitão que se aliou ao nosso pior inimigo, que se aliou ao coronavírus. Não teve pressa para comprar vacina, como eu falei, né, negou, atrapalhou quem estava querendo comprar vacina. Num dos lances mais sinistros, o Bolsonaro e o Marcelo Queiroga, então ministro da Saúde, colocaram milhões de crianças em risco, atrapalhando e dificultando a aprovação da vacina. Depois, Bolsonaro disse que vacina matava a criança, matava adolescente, causava AIDS, transformava pessoas em jacaré, fazia a barba crescer em mulheres, ele fazia de tudo para evitar que a vacina chegasse nas pessoas. Depois descobrimos que o Ministério da Saúde havia se transformado num antro de busca por propina em negócios de vacina, envolvendo militares, religiosos, policiais e políticos. Daí Manaus ficou sem oxigênio nos hospitais em janeiro de 2021. Vamos lembrar, a gente não pode deixar esquecer em nome dos que morreram. Né? Pacientes morriam sufocados nas ruas de Manaus. As famílias ficavam desesperadas para comprar cilindro. De oxigênio? O que o governo Bolsonaro fez ao invés de mandar oxigênio? Mandava cloroquina. Quando descobriu que o problema estava acontecendo, estava mandando cloroquina e ivermectina que não funcionam. Né? Aí o governo defendeu que a solução para a pandemia era a imunidade de rebanho, era pega todo mundo, contamina todo mundo e bora lá, e bora viver. O que é um absurdo que contaminar uma quantidade grande de pessoas, algumas iam viver e outras iam morrer. A gente poderia ter tido uma situação muito pior do que ocorreu se Bolsonaro tivesse sido levado totalmente a sério. Questionado sobre essa morte em massa que aconteceria, o que ele respondia? A morte é o destino de todo mundo. O auxílio emergencial que veio para ajudar as famílias, né, não foi coisa do Bolsonaro, não. Vamos lembrar que no começo o Paulo Guedes queria pagar 200 mangos. O Congresso Nacional pressionou o Bolsonaro, que botou 1.200, né, por família, ou 600 para cada um. Daí, em 31 de dezembro de 2020, o Bolsonaro falou: acabou tudo, beleza, todo mundo para casa, acabou auxílio emergencial. O que aconteceu 4 meses depois? As mortes estavam passando 4 mil por dia. E os famintos passaram de 19 milhões para 33 milhões. Então, o que acontece, Diego? No final das contas, no intuito de tentar não atrapalhar a eleição, o que ele fez? O Bolsonaro forçou a população a ir para a rua contando mentiras, né?
E aí, agora ele chora quando a Polícia Federal faz uma busca e apreensão na casa dele por conta da fraude do cartão de vacina que foi feito em nome dele para ele poder viajar para os Estados Unidos. E ele chora, ele chora. E vamos lembrar que em 2021, quando as pessoas estavam chorando por causa dos mortos, ele falou o quê? Chega de mimimi, chega de frescura, vão ficar chorando até quando? Então o que acontece? Em suma, nós tivemos o azar de ter como presidente Jair Bolsonaro, que fez o quê? Que alongou a pandemia, e alongando a pandemia, criou um problema econômico muito maior para o Brasil, porque o Brasil demorou para retomar. E aí é o seguinte, se ele não tivesse feito isso, se ele tivesse agido como uma pessoa minimamente racional na pandemia, ele teria sido eleito, ele teria sido reeleito, porque a diferença entre ele e o Lula foi muito pequena. Mas ele preferiu ser lembrado como genocida do que como salvador da pátria.